Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos iniciando mais um programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você. E hoje, dando continuidade ao nosso programa anterior, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nós estaremos recebendo o professor Francisco Neto, que acabou de lançar um livro com o título À Beira do Araguaia. Ele vai nos falar um pouco sobre o conteúdo deste livro e como você poderá adquiri-lo, tá bom? Conte comigo, vamos agora conhecê-lo melhor. Muito bem, estamos iniciando mais um programa Chega Mais, informação e entretenimento para você. E nesta semana, nós estamos fazendo uma homenagem especial ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março, certo? E nós vamos trabalhar aqui numa perspectiva histórica, desde os primórdios, quando a mulher começou a lutar por espaço de igualdade perante o homem na sociedade, certo? Então, nós estaremos hoje com um convidado especial, que é o professor e escritor Francisco Neto Pereira Pinto. Ele é psicanalista, professor e escritor, membro da Acalanto, Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense. Ele também ocupa a cadeira número 12. Ele é doutor em ensino de língua e literatura. Atua como professor no Unitipac, que é o Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, Unitipac, e no programa de pós-graduação em demandas populares e dinâmicas regionais da UFNT. Com vocês aqui, o professor Francisco Neto. Seja bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo no nosso programa aqui de informação e entretenimento. Muito obrigado você pelo convite, o prazer é meu, estar aqui é uma honra e também poder falar sobre esse assunto que é tão interessante. Cumprimento também quem está nos assistindo aí em casa, né? Então seja muito bem-vindo ao debate, obrigado pela atenção. Inicialmente eu gostaria de saber um pouco sobre a sua infância, como foi a sua infância, sua família, aonde você nasceu, suas origens. Fale um pouquinho sobre as suas origens. Está entre o Tocantins e o Pará, né? Nasci aqui mesmo na cidade de Araguaína, mas aos 2 anos de idade minha família se mudou para o Pará e aí eu fiquei lá até os 15 anos, né? E daí retornei para Araguaína e já tem mais ou menos uns 15 anos aqui novamente. Então, metade Tocantins, metade da minha curta vida, né, até agora no Pará. Eu tive uma infância tranquila, acho que uma infância muito boa, à beira do Araguaia, né? Então eu morei muito tempo à beira do Araguaia. Muita natureza, né? Quase todos os dias a gente tomava banho no Araguaia, até por isso veio esse livro, né, que está com você, a gente vai poder falar dele. Então foi uma infância boa, eu me recordo com muita alegria, e, né, tem essa felicidade que vem quando eu falo da minha infância. Né? Jogando futebol, banhando à beira do Araguaia, estudava com família grande, numerosa, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha videogame, porque também não tinha energia elétrica, né? Então, a lamparina. Era lamparina e brincadeiras sempre... A noite de lua, né? A noite de lua, salve bandeira, maravilha. Salve latinha, sabe, cai no poço. Cai no poço. Sou da época do Cai no Poço, né? Eu também ainda curti o Cai no Poço. Em relação à literatura, quando iniciou-se esse primeiro contato com a literatura, que despertou você para querer ler, querer se informar melhor e criar o hábito da leitura, professor? Essa é uma pergunta muito interessante, muito obrigado por fazê-la. Eu tive a oportunidade de escrever um pouco sobre isso na minha dissertação de mestrado, e depois disso reaparece também na tese, porque
eu mesmo queria entender essa história de leitura. Até onde eu consigo me lembrar é com minha mãe, né? Lá na roça, ainda nem tinha ido para a escola, minha mãe já lia. Era aquela coleção Poliana, Bianca, né? Então ela lia à luz de lamparina. Eu não sabia ler ainda, mas eu via minha mãe lendo. Então né? você teve o incentivo da sua mãe, né? Tive incentivo. Dentro da família. Dentro da família. E depois, assim, a gente morava muito próximo da casa da minha tia, dos meus tios, e tinha muitos primos, né? E como eu falei agora há pouco, não tinha televisão, telefone, essas coisas para a gente se distrair. A distração era a leitura. Então, os meus primos mais velhos, né, a convite do meu avô, que quando ele vinha a Araguaína, na rodoviária aqui de Araguaína, ele comprava aquilo que a gente chamava de romances, que era literatura de cordel. Literatura de cordel. Então, sempre tinha à noite a leitura da literatura de cordel, que a gente chamava simplesmente de romance, né? Legal. Então, primeiro eram os meus primos que liam, e aí depois os meus primos foram saindo para a cidade para poder estudar, até o dia que chegou a minha vez de ler, né, para os adultos na casa. Então tem esse segundo momento que é nessa coletividade à noite, né? A gente lendo literatura de cordel. É claro que lia também durante o dia, treinando para poder depois ler para a família, né? Sei. Então eu consigo lembrar ainda de alguns trechos de Copa que a gente chegava a decorar trechos enormes, né? Você lembra de algum trecho? Eu lembro. Então cita para nós. Ele tá querendo me testar, né? Não, porque também eu posso lembrar também da Tem minha um época. romance que é chamado O Pavão Misterioso, né? É mais ou menos o seguinte: vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o rua da Grécia com um varão vigoroso. E aí, vai, mais ou menos assim. A gente lia mais ou menos cantado, né? Carregando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Seus pais, o seu pai, ele era agricultor, trabalhava na roça, terra? Na roça. Sua mãe do lar? Do lar, e também era uma coisa mais ou menos Ajudava, assim. Por exemplo, a minha mãe ia para cozinhar, por exemplo, né? Para aquilo que a gente chamava na roça de peãozada. Né? Os boia fria chamavam. Chamava de peãozada, meio Peãozada, que assim, né? era os peões. Então, foi assim, né? Era. Muito bem. Você já publicou quantos livros? De literatura, esse é o segundo, né? O primeiro foi... O primeiro? O primeiro foi em 2018, que é sobre a vida e outras coisas. Saiu pela editora In-House, né? Que é uma editora de Jundiaí. E esse é o segundo de contos. Ele fala de quê, esse outro? Você Esse aborda o quê? É de modalidade de contos? Contos. Contos. São pequenas narrativas, né? Por que a sua escolha por essa linha de contos? Você sente mais à vontade? Qual o ramo da literatura que você prefere trabalhar? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Ninguém nunca tinha me feito. E talvez eu nunca tenha parado para refletir muito sobre isso. Mas, como eu te falei, na minha tese eu falo do meu percurso de leitura. E Clarice Lispector é uma das minhas escritoras preferidas. Legal. Porque um terceiro momento na minha formação como leitor é quando eu vim para Araguaína e comecei a fazer o ensino médio, né? Tem um episódio interessante que no primeiro ano a professora fala para a gente ir à biblioteca, né? Era aqui em Araguaína, no CEM Benjamin José de Almeida, Certo. Que fica logo próximo aqui, né? Benjamin aqui no entrocamento. No entrocamento. Sim. Eu estudei lá. E aí cada um deveria pegar um livro para ler, né? E o livro que eu peguei foi da Clarice Lispector. É um livro de contos, Onde Estiveste à Noite. Esse é o título do livro, salvo engano. Né? E é uma coletânea de contos. O que eu sabia ler era uma narrativa longa única, que era a literatura de cordel. É o que eu tinha contato. E eu fui tentar ler aquele livro também como uma narrativa única. E eu achava aquilo muito esquisito, porque cada conto, para mim, é como se fosse um capítulo. Mas falava de outras coisas, eram outros personagens. Mas eu imaginava que fosse assim mesmo. Mas aquele livro, para mim, foi muito interessante. Teve um conto em especial que é O Relatório da Coisa. O nome do conto é O Relatório da Coisa. Certo. Que virou uma filosofia de vida para mim, né? Posso contar um trechinho assim? Pode sim. Fique à vontade. Nesse livro, nesse conto, tem a história, por exemplo, de um carteiro. Ele é casado com uma mulher
que tem uma ferida na perna. E essa mulher se reclama muito da vida, porque ela tem uma ferida na perna, né? E o marido quer muito fazer com que a esposa seja feliz. E ele fica imaginando como que vai fazer essa esposa feliz, né? Ela que só reclama da figura da ferida na perna. E aí ele tem uma ideia, ele fala o seguinte, vai levá-la para ver a vizinhança. Então, todos os dias eles vão ver a vizinhança. Então, cada dia ela é feliz, porque hoje eles vão ver a vizinhança e aí eles encontram um casal que não tem filhos. Então ela volta para casa feliz, porque ela tem o seu esposo, tem filhos. No outro dia sai novamente para ver a vizinhança e tem um casal que tem filhos, mas o casal maltrata os filhos, né? Então ela volta para casa feliz porque ela tem uma família e não maltrata os filhos. Então todos os dias ela é feliz. Eu achei aquilo tão interessante, sabe, que ficou. Uma Então, lição de vida, né, praticamente. Uma lição de vida para mim, né? Então, de todo o livro, esse conto foi o que me pegou mais. E aí eu fui ler outras obras da Clarice Lispector, né? Depois passei a ler outros contistas também, né? Como o Dalton Trevisan, né? E tem muito Marina Colasanti, a Lígia Fagundes Telles, e tem muitos contistas que eu gosto. E eu me identifiquei com o gênero, né? Legal. E talvez por não dar conta de escrever um romance, uma narrativa longa, Mais eu extenso, escrevo narrativas curtas. E consegue transmitir a sua ideia, né? Eu gosto Seu de pensamento contos, sobre as coisas, né? né? Muito bem, estamos aqui começando o segundo bloco do programa Chega Mais, hoje recebendo em especial o professor e escritor Francisco Neto, membro da Acalanto, Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense. E nós vamos continuarmos abordando um pouco sobre os contos deste novo livro que ele lançou pela editora Mercado de Letras. Mercado de Letras, né? E tá fresquinho, quentinho, e nós queremos mostrar um pouco do seu conteúdo para você, amigo telespectador, ter conhecimento dessa obra maravilhosa, praticamente de um araguainense, né? E que nasceu na zona rural e veio para a cidade e venceu, e hoje está contribuindo com a nossa educação, tá? E como livro, o título, À Beira do Araguaia, né? Nós vamos começar sobre esse questionamento. Por que, professor, o título À Beira do Araguaia e essa ilustração linda dessa capa, que eu fiquei fascinado aqui? À beira do Araguaia, porque eu cresci à beira do Araguaia. O Araguaia é o rio do meu coração, né? Quando eu passo ali pelo Araguaia, meus familiares moram ainda no Pará, então inevitavelmente eu passo pelo rio Araguaia, né? E quando eu vejo o Araguaia, meu coração aquece, né? É o livro da minha infância. Quer dizer, é o rio da minha infância, né? Esse livro retoma a minha infância, é o livro da minha infância, né? Certo. E essa capa, ela foi pintada por um autor, um pintor aqui de Araguaína, um artista, né? Que é o Johnny. Quem procurar aí no Instagram vai encontrá-lo. Eu enviei os contos para ele, inicialmente, né? E eu queria que ele fizesse uma interpretação do conteúdo do livro e pintasse a capa a partir da interpretação dele. Legal. E aí ele pintou essa capa que... Do rio, é belíssima. uma canoa, à margem. É. Lindo, maravilhoso. É a interpretação dele. Parabéns, uma capa original, feita por um artista plástico da nossa cidade. Sim. Valorizando o artista de casa, isso é importante, viu? Sim. Precisamos muito dessa valorização do artista de Araguaína, em todos os segmentos. Não é somente a área musical, não, gente. Nós temos grandes artistas na área literária, nas artes plásticas, no artesanato, na culinária, que com o tempo, no nosso programa, você vai conhecer mais de perto, ok? Bem, são 13 contos? Sim, 13 contos. 13 contos. São contos curtos, né? Sim.
não é cansativa a leitura. Eu estive lendo o livro e achei uma linguagem simples, fácil de entendimento e compreensão pelo leitor. Acho que toda a idade aqui dá conta de ler esse livro e entender mais ou menos a ideia de cada conto passado. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o conto Doutora Ana. Gostaria que você comentasse um pouco sobre este conto. Esse foi o último conto que eu escrevi para a coletânea e eu queria muito trazer esse assunto para o livro, né? É uma vila. O que é interessante, quando você for ler A Beira do Araguaia, é porque ele tem um cenário, né? Todos os personagens principais, é o Pedro e a Ana, eles moram numa casinha à beira do Rio Araguaia. Por isso, A Beira do Araguaia, né? Tem uma casinha... É o lar dele, é o ambiente deles. Tem a casinha lá no alto, né? Na ribanceira, eles moram ali. E nesse conto, então, a Ana mora nessa vila, ela casa com o Pedro, ela é de uma outra cidade, de um outro lugar, e como ela casa com o Pedro é da região, então eles vão embora para essa vila e passam a morar lá. E a Ana, ela é técnica de enfermagem, né? Ela recém formou no curso técnico de enfermagem, e ela é convidada pelo vereador lá da cidade para ocupar o postinho. Então, olha, o postinho é seu, você vai trabalhar. E ela contratada, né? Mas foi contratada, né? Legal. Porque ele fala o seguinte, olha, para vir aqui para essa vila um profissional formado, só se fosse como você, porque é muito complicado, né? O cenário, o tempo histórico é mais ou menos aí a década de 80, década de 90, vamos imaginar assim, porque não tem energia, não tem muito telefone. Atrasado o local, povoado. Então, e a Ana vai ser doutora, porque as pessoas chamam ela de doutora Ana. Então, a profissional... Fazer o parto. Que vai fazer o parto, que vai fazer o curativo. Se a pessoa, o lavrador, né, a pessoa lá corta a perna, é ela que vai costurar, que vai dar injeção. Então, ela vai fazer primeiros socorros. Se precisar ir lá na casa da pessoa, lá na... fazenda tal. Ela vai, entendeu? De dia ou à noite. Em domicílio, né? Em domicílio. Então, é a doutora da região, ela que faz isso e ela serve aquela comunidade. A doutora Ana. É a doutora Ana. Nossa, ela é tão importante, né? E aí, quando ela pegar é a linguagem do conto, né? Quando tem um bebê que ela faz um parto, né? E aí a mãe do bebê já fala logo assim, ó, você vai ser madrinha, né? Então você escolhe o nome, por exemplo. E aí, com o tempo, ela vai ter um monte de afilhados, um monte de compadres e comadres. A família vai crescendo cada vez mais. Exatamente. Mas é interessante, Arezzo, que vai chegar uma época em que as políticas públicas, né, para promoção da saúde da família chegam na vila. E aí o secretário de saúde, né, vai nessa vila, reúne todo mundo, né, tem assim aquela reunião. E aí ele começa a falar, olha, agora vocês vão ter uma enfermeira de faculdade. Formada, mais qualificada. E vocês vão ter também um médico de medicina aqui. E a Ana, ela desaparece. Essa profissional... Depois de muitos anos. Que cuidou daquela vila, que cuidou de gerações ali, ela desaparece. Desse discurso oficial, cadê o reconhecimento? Não tem, sabe? Então, agora você é só uma técnica que fica... que vai estar aqui. Mas o conto finaliza mostrando que para as pessoas daquele lugar continua sendo a doutora Ana. Então, quando as pessoas precisam, quando as pessoas passam, é aqui que mora a doutora Ana. Chama a doutora Ana. É a doutora Ana. Legal. A questão da comunidade valorizar o profissional de saúde, o auxiliar, o ASG, né? Todos são importantes. A auxiliar de enfermagem, a enfermeira padrão, o médico, o guarda, ter respeito por eles, né? A gente vê que muitas vezes essas enfermeiras são tão maltratadas aí nos postinhos, nas UPAs. Gente, não pode. Nós temos que ter um mínimo de respeito àquela servidora que está ali, com todo carinho e amor. Deixa sua família em casa para cuidar da nossa família. Então pense bem, vamos valorizar. Esse conto nos traz muito isso. Nós vamos fazer igual no conto. Usou e depois não serve mais. Não.
essas pessoas de idade, elas têm muito conhecimento a dar. E elas têm que ser valorizadas pela aquela comunidade, os serviços prestados, né? Então, que sirva de exemplo. Mesmo as instituições não reconhecendo ela mais como útil, ou no caso se tornou inútil, mas a comunidade continuou chamando ela de doutora Ana. Que gesto bonito. A memória, Então, né? houve um reconhecimento Sim, pela comunidade. né? Né? No coração daquelas pessoas era a doutora Ana, né? Muito bem. O livro A Beira da Araguaia, do grande professor e escritor Francisco Neto, já está à venda, gente. Na internet, no site Da Amazon, por exemplo, né? da Amazon, viu? Qual o valor? R$29. Apenas R$ 29,00. Visite o site e adquira o seu. Vamos conhecer mais um pouco sobre esse maravilhoso livro de contos? Vamos trabalhar o conto que tem como título Na Época do Grande Garimpo. Que época foi essa, professor? Olha, eu cresci ouvindo histórias de garimpos, né? Uhum. E esse é um dos temas que comparece no livro. Mas a história, ela é basicamente assim: o Pedro, né, tá casado com a Ana, o Pedro é pescador, e eles têm uma vida mais ou menos ali sossegada, né? Mas surge essa ideia do Pedro e do amigo dele irem para o garimpo, né? E aquela promessa de que vai tirar sorte grande, né? Vai bamburrar. Vai bamburrar, né? E é claro que a Ana não quer que ele vá, porque afinal de contas eles têm 2 filhos, né? Tem o Theo, tem a Ivy. Família para cuidar. Tem a família, e ela acha que eles não precisam disso, enfim. Mas ele quer ir, né? E ele vai com um amigo. E aí, na narrativa, quando ele chega lá, ele manda cartas de tempos em tempos, sabe? Sempre está querendo saber, e eles ficam se comunicando por cartas. Mas vai chegar o momento, a Ana fica chateada e ela não quer responder mais as cartas, né? E o Pedro acha uma pepita de ouro, né? Olha, então, assim, tudo muda na vida dele. Conseguiu? Conseguiu. Bamburrou o Pedro? Ele bamburra, né? Que legal. Mas aí vai ter a grande virada, porque quando ele bamburra, meio que assim, ele esquece que tem família, né? Aí não, aí... ele esquece, né? Mudou. E aí ele vai... Subiu a cabeça dele o dinheiro, aí pronto. Ele vai aprontar todas, né? Enfim, você imagina que na narrativa eles tinham uma conta em que tudo que ele ia pegando, né? Claro que ele tinha o seu sustento, ele colocava na conta que era para a família. Na vendinha lá. Mas quando ele pega a pepita, né? Ele abre uma conta para ele, né? Não é mais a conta da família. E ele desaparece. E a Ana tenta procurar. Não dá mais notícia? Não dá mais notícias, não né? Escreve? Não escreve mais. A Ana se arruma para pegar uma carona, porque também não tem transporte com facilidade, é uma vila isolada, né? O transporte é uma carona que se encontra. E ela começa a ouvir burburinho, sabe? Porque ela está preocupada com o Pedro, mas ela desconfia que tem alguma coisa ali que ninguém está contando para ela. Então as pessoas sabem, na verdade, que o Pedro já bamburrou e ele está gastando com outras, sabe? E com seus amigos. Bebedeiras, né? Farras. Então ela decide não ir. E ela fica cuidando da família. Ela vai cuidar da família sozinha? dela. Sozinha, porque a Ana é de rocha. Grande mulher. Ela vai arrumar um pescador para tomar de conta do barco, porque eles têm um barco, né? E ela vai levar... Vão dividir a produção. Ela vai cuidar. E ela vai continuar a família. Ela cuida. Sozinha. E aí chega um ponto interessante, né? Principalmente agora, em homenagem ao Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, onde a maioria das mulheres que não tem marido, né? Elas assumem as 2 funções, de pai e mãe, né? Sim. Aqui mesmo em Araguaína nós temos muitas famílias desestruturadas, criadas os filhos somente pela mãe. Sim. Né? O pai abandona, vai embora e ela vai trabalhar, vai lutar para criar os filhos. E ela mesmo no interior, à beira do rio Araguaia, né? Ela toma de conta da família dela. Ela toma de conta da família dela, trabalhando no pesado, lavando roupa, né? Sim.
E realmente foi muita dificuldade que ela enfrentou, né? E como encerra o conto? Bom, Ele aparece no final? aí no vem? final ele aparece, porque acaba todo o recurso dele, né? Porque ele gasta tudo e acaba, e ele volta para casa. Sim. E aí o conto vai terminar no finalzinho de tarde, passa aquele carro, para, e ele pula, e quando a Ana olha nos olhos do marido, ela entende tudo o que aconteceu. E aí fica por conta da imaginação do leitor saber se ela vai perdoá-lo ou não. Eu acho que ela não aceitaria mais ele, não. Depois de tudo que ele fez, né? Aí fica na imaginação, né? Mas, de repente, pelos filhos, ela pode até acolher ele, né? Mas agora ele está nas mãos dela, né? Mas agora ele não vai ter mais a moral que ele tinha com ela, né? Muito bem, retornando aqui com o programa Chega Mais, continuando mais um bloco aqui com o professor Francisco Neto, escritor, que lançou recentemente esse livro, À Beira do Araguaia. Vamos conhecer mais um pouco sobre a obra. Ele vai comentar um pouco sobre o conto Você Me Queria, página 73. Esse conto é romântico? Você Me Queria parece ser um conto romântico. Fala de amor. Sim, fala de amor, né? Fala de amor. Mas, Arésio, esse é um conto muito singular, né? Porque uma das questões, só para o leitor se situar, uma das coisas que eu não uso, né, nos meus textos é pontuação. Então você pode ler como uma afirmação, você me queria, ou você pode também fazer uma interrogação, é como você quiser. Você me queria, né? Mas é a atitude da filha, da Ive, né? Porque tem o casal, Pedro e Ana, eles têm 2 filhos, né? A Ive e tem também o Theo. E a Ive, ela está na escola, a mãe dela é uma leitora, né? A Ana é uma leitora, e tem um certo momento que a Ive pega um livro que a mãe está lendo, que a mãe já leu, e tem um texto lá da Mariana Colasanti, que é A Moça Tecelã, né? Uhum. E nesse texto, A Moça Tecelã, ela indaga sobre a questão feminina. E a Ive começa também a ter certas indagações que, na verdade, a deixam assustada. São questionamentos. São questionamentos. Sai. Né? Porque ela tem um irmão, né? E ela chega um momento que ela pergunta para a professora alguma coisa sobre o conto, né? A professora não sabe muito ali responder, porque ela fica perguntando por que é só no masculino, né? Começa as histórias. Exatamente, né? Os filhos e por que não filhas, vamos imaginar assim, né? Porque, por exemplo, a moça Tecelã queria ter filhos. É no masculino, né? Masculino. E ela fica, por que ela não queria ter filhas? Ela pergunta para a professora falou o seguinte, olha, é que na língua portuguesa a gente usa assim o plural, né? Que serve para os dois sexos. Que serve para os dois, mas ela fala assim, mas por que então não pode ser filhas para os dois, né? Então a professora fica de saia justa, e ela fica com essa indagação, e ela vai perguntar para a avó, porque ela tem um grande medo. O medo é o seguinte, então será que os meus pais também queriam ter, era filho homem, né? E não filha mulher? Então ela está com medo do lugar dela no desejo dos pais. Então ela vai fazer, na verdade, uma investigação, qual que é o lugar dela no desejo dos pais. Como ela é a primeira filha, ela quer saber se ela era a desejada, ou se no fundo, os pais queriam era um filho. Exatamente. Então ela vai perguntar à professora, e ela vai perguntar à avó também.
ela tá lá fazendo trança no cabelo da ela avó, descobre né? alguma coisa, ela descobre nessas tranças lá, quando eu tava no colo É, da avó. e ela tá fazendo trança no cabelo da avó, tá ouvindo uma musiquinha. Conversa vai, conversa vem. E aí ela faz a pergunta, vó, e aí, né? Assim, quando você teve filhos, tal, você queria filhos ou você queria filhas? Ela fala assim, você é boba, menina. Né? É claro que a gente quer o que o marido da gente quer. Então, se o marido quer filho, a gente quer filho também. A gente concorda. E aí ela fica muito apavorada, fica triste, né, com essa situação toda. E ela vai perguntar à mãe. Ela cria coragem e vai perguntar à mãe. Mãe, e aí, né? O primeiro filho, você queria menino ou menina? Você me queria ou você queria era o Theo, meio que assim, né? Boa, A mãe nunca pensou que ela ia perguntar isso. Nunca dormiu para sonhar com uma pergunta dessa, né? E a mãe fica muito agoniada. E aí o pai tá chegando, né? E aí ela vai perguntar ao pai também. E ela fica com muito medo da resposta, né? E o pai vai falar o seguinte, não seja boba, minha filha. Né? É claro que eu queria alguém que pudesse acompanhar na pescaria. Me ajudar lá na canoa, no trabalho pesado. Aí ela ficou muito triste com essa resposta. Se é romântica, não sei, né? O leitor que tire a sua conclusão. Mas é esse percurso investigativo da Eve sobre, né, o seu lugar no desejo dos pais, o seu lugar como mulher no mundo. Então quer dizer que a mulher, desde o seu berço do Gênesis de criação, no núcleo familiar, a mulher ela sempre ficou mais em segundo plano, né? Sempre era mais o homem, né? Segundo do masculino. Por exemplo, porque desde o tempo bíblico fala-se sobre o primogênito, né? Por exemplo, o rei Faraó, né? Ele queria um homem, um menino. Para quê? Para ser o sucessor dele, continuar a obra, né? E até hoje esses costumes, né? A humanidade ainda preserva, que é de colocar mais o sexo masculino acima do feminino. E sendo que não poderia ser assim, deveria ser igual. Igualdade, né? De gêneros, né? No caso. Sabe, você trabalha aí gêneros. Você está trabalhando com gêneros, né? O texto... Que é um tema polêmico do momento. Então, o texto tem esse lugar de questionamento, de colocar a gente para questionar. Porque, Arésio, para mim, por exemplo, inclusive como psicanalista, Sim. A questão do desejo, a psicanálise é a ética do desejo, né? Então, tem uma frase muito interessante de um psicanalista e psiquiatra suíço, François Ansermet. Ele fala o seguinte: o desejo dos pais criam um lugar para o filho no mundo. Então, o primeiro rasgo, vamos dizer assim, de lugar, de acolhimento, é o desejo dos pais. O que acontece quando eu venho nesse mundo no lugar do acidente? Então, eu não sou o esperado, eu não sou aquele desejado. Não era a mim que meus pais queriam. Então, quer dizer, antes da gente questionar, o texto está colocando isso. Cria uma certa rejeição, né? Naquele ser humano, né? Pro resto da vida, não é? Ou seja, naquele primeiro gesto de acolhimento, o texto está colocando, está questionando isso. Qual é o lugar da mulher nesse mundo? Qual o papel da mulher nessa sociedade, né? Então, se a gente quer fazer revolução, se a gente quer trabalhar, do meu ponto de vista agora, eu estou interpretando um texto, né? Cada um interpreta o texto à sua maneira, mas é a minha interpretação. Se a gente quer fazer revoluções que sejam mais profundas, questionamentos que sejam mais profundos, eu acho que cada um de nós tem que começar a questionar que lugar eu estou reservando para a minha filha no meu desejo. Será que eu reservo o lugar do acidente? Porque se a mulher já vem no mundo no lugar do acidente, o que espera ela nesse mundo? Qual o futuro dela, será? Você está entendendo? Se ela não foi acolhida no primeiro ato do nascimento. O primeiro acolhimento tem que ser no desejo de quem? Dos pais. Então, Arésio, eu quero agradecer você pelo convite aqui
é muito gentil, né, e que muito me honra. Agradecer o seu programa. Programa Chega Mais. Gostei muito desse título, né? Chega Mais. É acolhedor. E quem se interessou pelo livro, né, pode entrar em contato diretamente comigo, né, pelo meu WhatsApp, 63 99209 2408. Também pode entrar em contato pelo meu Instagram, Francisco Neto Pereira Pinto, né, se você colocar assim, vai aparecer. E você também pode comprar o livro pela Amazon, né, clientes Prime, inclusive, tem frete grátis, ou também pelo site da própria editora, que é a Mercado de Letras, que confere 30% de desconto. Então, só, né, para repetir, meu WhatsApp 992092408 e o contato no Instagram, Francisco Neto Pereira Pinto. Então, muito obrigado a vocês e obrigado a você, Arésio. Fico muito honrado. Eu que agradeço, e esse espaço é nosso, e sempre que você precisar, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, quero agradecer aqui a presença do professor Francisco Neto, expondo um pouco sobre o livro À Beira do Araguaia, lançamento bem recente de sua obra aqui no ITEPAC, né? E que está à disposição para você que gosta de uma boa leitura. São livros de contos, né? E você pode adquirir através do site da Amazon ou através do telefone que está aqui do próprio escritor, ok? E vamos agora dar continuidade à nossa programação recebendo aqui a Jaciara, servidora pública estadual e faixa preta em artes marciais na modalidade Jiu-Jitsu, tá? Vem comigo. Muito bem, estamos aqui mais uma vez no programa Chega Mais, com uma nova convidada aqui, fazendo homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é o 8 de março. Quero parabenizar todas as mulheres, guerreiras, batalhadoras, que estão lutando pelo seu espaço na sociedade, em todas as áreas. Meus parabéns. E vamos conversar um pouco aqui com uma mulher araguainense, né, que se dedica ao esporte e tem conseguido obter bons resultados. É a Jaciara Lima. Ela é maratonista e também faixa preta em Jiu-Jitsu. Olá, tudo bem? Tudo bem. Fale um pouco sobre o início da sua trajetória na área esportiva, como mulher, porque nós sabemos que a área de corrida de rua e maratonistas feminino é menor que o masculino, né? Bem menor. Como foi esse início, assim? As outras meninas, as outras mulheres achavam com indiferença você estar no meio dos homens ali correndo também? Não, eu foi? nunca senti essa discriminação, não. Como esse desejo meu pelo esporte veio de muito cedo, desde Quantos menina. anos? Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, a gente morava na roça, sou órfã de mãe, de uma família de 10 irmãos. Você é de qual cidade? Palmeiras do Tocantins. Palmeiras. E um certo dia nós fomos à cidade e lá eu encontrei um panfleto no chão e aí dali eu vi alguns movimentos de esporte, não sabia nem o que era. E mostrei para meu pai e falei, é isso que eu quero para minha vida. E daí eu ficava com aquilo, eu queria, não sabia como e iria conseguir. Certo. Mas eu cresci com aquele desejo e logo que eu terminei meu 2º grau, eu vim para Araguaína já para prestar concurso. Em que concurso. ano você chegou em Araguaína? Em 98. Olha, já há muito tempo. Foi logo que eu já prestei o uma concurso. araguainense mesmo. Sim. Aí assim que eu vim, tomei posse no concurso, já me matriculei no mesmo dia na academia. E dali Você eu fez iniciei concurso para que área? para administrativo do Hospital Regional. Trabalhou no Hospital Regional. E aí eu já iniciei minhas atividades concomitante à área esportiva. E quais foram as primeiras academias que você frequentou aqui, os primeiros professores? Fala um pouquinho sobre isso. Eu iniciei na musculação, né? E dali o meu mestre hoje, que é o Arildo Andrade, que é o professor da Academia Impacto, me convidou a fazer o jiu-jitsu.
Eu fiquei meio receosa porque não tinha mulheres que treinavam. E a academia é predominantemente de homens, né? Década, E a gente, década de 90 nós era mulheres, nós sentimos aquele receio de ser violada a nossa integridade física, né? Então isso, de certa forma, nos limita. Mas, no entanto, eu esperei um pouquinho e já iniciei na corrida de rua. E consegui conciliar a faculdade, a corrida de rua e os treinos de jiu-jitsu, porque logo em seguida eu comecei muito a puxado. treinar. Você fez o curso superior em qual área? Graduação? Matemática pela UFT. Pela UFT, né? Uhum. Então você é ex-aluna da UFT. Sou ex-aluna, pós-graduada. Eu também sou ex-aluno da UFT. Fiz o curso de História, licenciatura plena lá. Sim. Muito bom, aprendi muita coisa lá. Também. E escuta, eu sei que você começou a praticar os dois ao mesmo tempo, mas e os resultados? A primeira prova, como foi a primeira prova? Você conheceu a Madá, né? Demais. Porque a Madalena, ela é exemplo de estado, né? Sim, então eu sempre fui muito obstinada no que eu quero. Então, assim, eu sou muito focada. Eu sempre penso assim, o que eu quiser, eu vou conseguir. Eu tenho isso em mente, assim. Impossível é aquele que eu não tentei. Essa frase, para mim, ela encaixa perfeitamente. Então... Você é a pessoa segura de si, né? Eu sou. Então, assim, eu queria... Autoconfiança, tem autoconfiança. É o que falta muito nas mulheres hoje. Eu acho que não é nem tanto as limitações externas que nos limitam, é a nossa limitação interna. A mulher precisa acreditar mais nela. Que ela é capaz. Que ela é capaz, que ela pode conseguir o que ela quiser. Verdade. E eu sempre eu sou muito disciplinada nesse aspecto. Então, eu consegui conciliar. Então, se precisasse acordar mais cedo, eu acordaria. Se precisar comer determinada alimentação, eu como. Se precisar fazer um determinado treino, eu vou fazer, porque faz parte do processo. Muito bem, e agora, voltando aqui ao último bloco, estamos entrevistando a Jaciara. Ela é maratonista e também faixa preta em jiu-jitsu. Jaciara, em relação às provas que você participou na área de jiu-jitsu, das artes marciais, esses campeonatos, quais as cidades que você conseguiu visitar e participar com recurso próprio? Que é um ponto muito sério, a falta de apoio financeiro para o atleta representar a cidade fora, né? Tanto no estado como também em outras regiões do Brasil. E isso deixa de levar o nome da nossa cidade para novos horizontes e atrair pessoas para cá, né? Então, fale um pouquinho sobre essas outras. Você foi em Palmas? Como é que é? Fui primeiro em Estreito, que eu era faixa branca na época ainda. Imperatriz também, faixa branca. Depois nós fomos em Colina, Palmas e aqui, foram os 2 campeonatos aqui em Araguaína. E no Estreito? O Estreito foi o primeiro, né? Foi o primeiro, foi o Estreito. A mudança de faixa, sobre faixa preta, quando você se tornou faixa preta em jiu-jitsu? A minha faixa, ela veio no dia 29 de janeiro agora, desse ano. E é uma honra, porque hoje, federada no estado do Tocantins, reconhecida pela nossa federação, que é a IBJJ, que é a Federação Mundial de Jiu-Jitsu. Só existe uma única pessoa, uma mulher, que sou eu, Jaciara. Inclusive, tem outras meninas faixa pretas no Tocantins, mas já não tem. Você sabe o nome delas? Lembra de algum? Tem uma que se pronunciou, que se chama Vânia. No entanto, essas meninas, elas não concluíram todas as etapas, porque a conclusão se dá com a sua federação. É igual um advogado quando pega a sua OAB. Então, eu sou a única hoje no estado que cumpri todas as etapas. Então, hoje eu estou apta a pisar em qualquer tatame no mundo e participar de qualquer campeonato de jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, ele já é considerado um esporte olímpico? De provas ou não? Como é que está esse andamento, assim? Não, ainda não. Os mundiais, ainda não. Ainda né? não.
Mas eu creio que não vai demorar No futuro muito. próximo, acredito que sim. Porque o judô já é, né? É. De praxe, né? É. Tá certo. E gostaria de agradecer a você por estar presente aqui no programa Chega Mais. E aqui é um espaço sempre aberto para a gente bater um papo e contar as novidades e também dizer o que pretende mais realizar, né, na área esportiva. E você pretende abrir alguma academia futuramente, já que você é faixa preta? Eu acho que você já pode abrir uma academia para jovens, para as meninas, não? O que você acha? Já pensou sobre isso? Hoje eu sou apta a dar aulas, né? Você está habilitada. Tem um projeto da nossa academia para futuramente a gente colocar isso em prática, porque muitas meninas, como eu falei anteriormente, se limitam no fato de, por ser um ambiente muito masculino, ficarem receosas de participar. Mas e praticar cria um horário para E aí, no caso, as meninas. eu dando a aula, não, seria só para o público E feminino. ela vai sentir segurança, vão ficar mais à vontade. Sim. Né? Então, já é uma dica aí para você conseguir levantar recursos para você, com o dinheiro da mensalidade da escola, fazer economia para você sair para fora. Já que o poder público não patrocina direito, você mesmo vai continuar no seu caminho, né? Porque você não pode parar, você não pode desistir do seu sonho, né? Então você vai disputar campeonato em Brasília, na Bahia, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Sul, em todo lugar que é praticado aí jiu-jitsu, né? Com certeza. Tá bom? Então desejo muita sorte no Dia da Mulher. Para todas as mulheres, meu abraço, meu beijo, tá? Para minha esposa também, Dejunane Alves dos Santos, que está aí assistindo, meu filho Anderson, e para todas as mulheres guerreiras, trabalhadoras e lutadoras da cidade de Araguaína e do Tocantins, tá bom? Tchau, tchau, um beijo e deixo agora para você as considerações finais. Quero aqui agradecer o convite, né, na pessoa aqui do Arésio e do programa Chega Mais, que deu essa oportunidade para nós, mulheres, estarmos aqui expondo os nossos anseios, né, e os nossos desejos. Muito obrigada. De nada. Estamos sempre às ordens, tá bom? Tá. Precisando, pode nos procurar, tá? Tá certo. Queremos agradecer a professora e também faixa preta em jiu-jitsu, aqui de Araguaína, pela a linda participação em nosso programa, mostrando todas as suas atividades, suas conquistas no esporte. Sabemos que a mulher, cada dia mais, está conseguindo seu espaço na sociedade. E, dando sequência, nós iremos fechar a programação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março, com a Alane, que é coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres. E ela vai falar conosco agora como está essa mobilização para as conquistas que ainda pretende conseguir junto aqui à comunidade araguainense do estado de Tocantins, aonde ela desenvolve esse trabalho de conscientização. Beleza, mais um bloco aqui especial de convidados da semana do programa Chega Mais, informação e entretenimento para você. Estamos hoje aqui recebendo a coordenadora da Marcha Mundial da Mulher, aqui de Araguaína, e a estadual também, Alane. E ela vai nos falar um pouco sobre esta data tão importante, que é o dia 8 de março, né, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E ela vai falar sobre esses movimentos, a sua história dessa marcha, onde surgiu, né, e até a formação desse grupo de mulheres aqui que estão fazendo um trabalho bom, cobrando das autoridades providências no combate à prevenção e também à violência junto às mulheres aqui na cidade de Araguaína e no estado de Tocantins. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem?
Meu nome é Alane, eu sou membro da Marcha Mundial das Mulheres, né, que é uma marcha, como o nome já diz, a nível mundial, internacional. Hoje nós estamos em mais de 160 países, né? A origem da marcha foi em 1995, que teve uma grande marcha no Canadá, com 850 mulheres de todos os países. E nesse ato elas fizeram um documento, encaminharam à ONU pedindo reivindicações. A marcha ela se iniciou pela questão da pobreza e da violência contra a mulher. Então, quando essas mulheres lá no Canadá começaram a marchar, era pedindo por isso. Melhorias nesse sentido. Então, foi feito o documento para a ONU com mais de 5 milhões de assinaturas favoráveis e o documento foi encaminhado à ONU. Certo. Então, foi aí que surge a marcha, né? Só que ela se institui realmente no ano 2000. E aniversaria no dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, né? Essa marcha inicial que ocorreu lá no Canadá, ela começou no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e ela se estendeu até o dia 17 de outubro. Certo. Então, esse período aí é muito simbólico para a gente tem várias manifestações durante esse período, mas tem outras datas também muito importantes, que é como o Julho das Pretas, e foi assim o surgimento da marcha. No Brasil, quando que chegou? No Brasil, ela surge junto com a Marcha Mundial. Ele esteve presente, como teve mulheres de vários países, o Brasil também estava representado. Do Brasil. Sim, estava representado. E assim foi, o surgimento no Brasil foi concomitante ao surgimento internacional. Certo. E hoje nós começamos em um pouco menos de 150 países e hoje já estamos em mais de 160 países. Certo. Que tipo de trabalho nessas marchas vocês desenvolvem? Quais as principais reivindicações de vocês, as mulheres? As nossas reivindicações são por igualdade, principalmente de gênero. Porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, sexista, em que as mulheres estão sempre à mercê. Elas estão subordinadas, numa situação de subordinação. E então a gente luta principalmente pela igualdade, para tirar as mulheres dessa situação. Eu costumo dizer que se a gente for olhar para os nossos antepassados, a nossa situação era bem pior. Hoje, com as nossas lutas, as nossas conquistas, nós estamos num estágio bom, não o ideal, mas se a gente continuar com as nossas lutas, a gente chega lá. Fechando o bloco, eu gostaria que você deixasse aqui para todas as mulheres os contatos, caso ocorra algum problema de agressão com seu parceiro, namorado ou esposo, né? Aonde você deve pedir socorro? Os canais de atendimento é o 190, né, que é a Polícia Militar. Tem o 180, que é a central específica de atendimento às mulheres vítimas de violência. E tem a Delegacia da Mulher, que funciona no complexo de delegacia na Avenida Filadélfia. E também as delegacias de plantão, né? Que também é na Avenida Filadélfia e tem uma na Marginal Neblina. E são esses as mulheres vítimas de violência de parceiros, namorado, marido
Violência também de pai, irmãos, tudo se configura. Dentro da família, dentro de casa Sim. também, que acontece. Qualquer laço afetivo configura violência doméstica. Não é só de pessoa casada, não é só do marido ou do namorado. É também caracterizada pelo pai, pelo filho, pelo Agressões irmão. verbais, físicas, Agressões psicológicas. agressões verbais, agressão financeira, agressão sexual. Tudo isso tem que ser denunciado. Antes que aconteça o mal pior, né? Antes que aconteça o pior, que é o feminicídio, né? Que vem aumentando, né? Às vezes, pessoas que estão no poder público, pessoas de poder, elas proferem falas de violência, sexistas, né? E isso acaba encorajando os homens a cometer violência, porque se vê uma autoridade defendendo isso, por que eu não posso fazer? Exatamente. Né? Então a pessoa já às vezes é um potencial agressor e o que ele espera é só uma fala para ele poder agredir, para ele poder violentar. Então, justificar a violência. Justificar a violência. Então, por isso a gente, até lá na Câmara Municipal, no dia 8, a gente pediu, contestou porque dentro do Legislativo e Executivo tem essas falas de cunho sexista, né? Então, para que pare com essas falas, que elas encorajam esses potenciais agressores. Certo. E quero agradecer a sua participação aqui no programa Chega Mais, e que em outra oportunidade você possa também retornar e a gente conversar mais sobre esse tema que é muito importante da nossa sociedade e que está todo dia aí, né, na mídia, com notícias ruins, que a gente possa diminuir essa violência contra a mulher drasticamente, com políticas públicas, com o apoio dos vereadores, do prefeito e de todas as associações, ONG, né, toda a sociedade em geral, para que a gente possa, no futuro bem próximo, né, principalmente os jovens, não sofrer tanto como as mulheres hoje sofrem, né? A geração futura aí, que tem que apoiar também os jovens, entrar também nesse movimento, as jovens, né? Para eles já criar outra mentalidade. Então, quero agradecer a sua presença. Eu deixo agora as suas considerações finais. Eu agradeço ao programa Chega Mais, ao convite do Arésio, por dar essa oportunidade de estar falando sobre essas questões tão sensíveis e que as pessoas precisam conhecer, saber e chamar as mulheres para o nosso movimento. Serão bem-vindas. Qual o contato você pode, para elas que querem participar do movimento? Tem alguns contatos, algum telefone para... Tem, a gente está nas redes sociais. Qual é o endereço? O Instagram é Marcha Mundial das Mulheres TO, Tocantins. Temos também a Marcha Mundial das Mulheres BR, que é Brasil. E temos o WhatsApp. Eu costumo passar o meu próprio número. Qual é o número? 992 55 53 59. A gente atende dessa forma. Nós por enquanto, da direção, por enquanto, estamos atendendo dessa forma. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, a Alane falou muito sobre a mobilização das mulheres, tanto em Araguaína, como em todo o estado do Tocantins, também no Brasil e no mundo inteiro, neste Dia Internacional da Mulher. Mas lembrando, principalmente aos homens, que a mulher, o Dia da Mulher, são todos os dias, né? Então, vamos respeitá-las mais, vamos tratá-las com mais carinho e também com mais oportunidades, ok? Até o próximo sábado, das 11h30 às 12h30, aqui no canal 20.1 TV Líder, Araguaína, Tocantins. Tchau, tchau! Até mais!